O Flamengo, que vive um momento bem confuso, visita o Goiás. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, brigou com torcedores num shopping. Se o clima no Flamengo não era dos melhores após a derrota no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, ficou ainda mais pesado depois de o clube ganhar as páginas policiais. Ontem, o vice de futebol Marcos Braz e seguranças que o acompanhavam agrediram um torcedor num shopping do Rio. A confusão começou pouco depois de Braz ser abordado por 3 torcedores numa loja, onde estava com a filha e 2 amigas dela. Os torcedores teriam pedido ao dirigente a saída dele, de Jorge Sampaoli e de Gabigol do Flamengo. Braz alega que foi xingado e ameaçado. Logo em seguida, começaram as agressões. As imagens mostram o momento em que o dirigente e os seguranças dele agridem um dos torcedores em frente à loja. Na sequência, Braz é afastado do local por um segurança do shopping. A reportagem do GE, o torcedor agredido se identificou como Leandro Gonçalves Júnior e disse que é entregador. Marcos Braz permaneceu no shopping por mais de 1 hora, refugiado dentro de uma loja. Quando saiu, escoltado por seguranças e policiais militares, o dirigente foi hostilizado por dezenas de pessoas. O torcedor agredido se dirigiu ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para depois fazer exame de corpo de delito. Marcos Braz seguiu para a 16ª Delegacia Policial, onde registrou um boletim de ocorrência. Esse foi o 3º caso de agressão no Flamengo em menos de 2 meses. Antes, o atacante Pedro tinha sido agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes após a vitória sobre o Atlético Mineiro. E Gerson e Varela brigaram durante um treino no Ninho do Urubu. No momento da confusão com Braz, a delegação do Flamengo estava voando para Goiânia, onde hoje o time enfrenta o Goiás pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último compromisso antes do jogo decisivo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Mesmo que quisesse, o técnico Jorge Sampaoli não poderia fazer do jogo dessa noite um ensaio para a partida de domingo no Morumbi. Mais uma vez, o Flamengo tem muitos desfalques, vários deles titulares. Wesley e Gabigol cumprem suspensão. Léo Pereira e Pulgar, com dores musculares, sequer foram relacionados. Felipe Luiz, Varela e Alan, machucados, também estão fora. Ontem, Arrascaeta e Luiz Araújo, que seguem em recuperação de lesões na coxa esquerda, participaram pela primeira vez do aquecimento com o elenco e da roda de bobinho antes de o treino começar. Até a partida de domingo, serão mais 4 sessões de treinamento no Ninho do Urubu. Tempo para recuperar jogadores importantes e acalmar os ânimos. A dúvida é até quando. Falar sobre presidente do Internacional admitindo que o clube está de olho em jogadores importantes para a próxima temporada. Na semana passada, o Alessandro Barcelos havia admitido que monitora de perto a situação do Oscar, jogador revelado no São Paulo e com passagem pelo Colorado. O problema é que o Oscar tem contrato com o Xangai Porte até novembro do ano que vem e tem conversas mais adiantadas com o Flamengo. A ideia é que quando ele estiver disponível para voltar ao Brasil, possa atuar pelo Fla. E nesse contexto que surge a possibilidade de o Everton Ribeiro ser contratado pelo Internacional, meio atacante que não parece fazer parte dos planos do Fla. Para 2024, o contrato se encerra em 31 de dezembro e o presidente, em entrevista nos últimos dias, admitiu que o Internacional monitora a situação do Everton Ribeiro. Ele assegura que ainda não há proposta oficial, que as negociações não foram abertas, mas essas conversas podem ser avançadas nos próximos dias. É o Inter pensando na possibilidade de ter um time ainda mais forte para a temporada 2024, Colorado, que é semifinalista da Libertadores da América. Everton Ribeiro caberia no seu time do coração? Use espaço para comentário, eu quero saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Bora falar agora sobre a pressão em relação à demissão de Marcos Braz. Quero falar também sobre a possibilidade de um patrocínio recorde no Flamengo. Começando pela pressão pela demissão do Braz, vocês sabem que o vice-presidente de futebol do Fla se envolveu numa enorme confusão nessa terça-feira. Ele agrediu um torcedor do Flamengo que cobrava o atual momento do clube. O Marcos Braz estava num shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, ao lado da filha. Ele e um segurança agrediram esse torcedor com socos e até uma mordida. O caso foi parar na delegacia com direito a boletim de ocorrência. Já existia um movimento dentro do próprio Flamengo pedindo a demissão de Marcos Braz do cargo de vice de futebol. O Landim vinha contestando qualquer possibilidade. Mas, depois dessa agressão do vice de futebol a um torcedor, essa pressão que é interna também passou a ser externa. Vários torcedores rubro-negros exigindo que o vereador e também vice-presidente caia. Por falar no Marcos Braz, vereador,
Vale registrar que ele foi o segundo vereador do Rio de Janeiro que mais faltou no primeiro semestre. Nas sessões na Câmara foram 6 faltas. Ele só faltou menos do que a mãe loira do funk, que teve 12 faltas sim. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tem Marcos Braz e a mãe loira do funk, que também esse é o apelido da Verônica Castro. Mudando de assunto, para falar a respeito da possibilidade de o Flamengo ter o maior patrocínio master do Brasil. PixBet, que é uma casa de apostas, já é a parceira comercial do Flamengo no Omoplata. Essa empresa desembolsa 24 milhões de reais por temporada e ofereceu um reajuste de 45 milhões de reais para a manutenção da marca no Omoplata. Mas, além dessa oferta, a PixBet colocou na mesa uma outra sugestão. Caso o Flamengo queira abrir mão do contrato de patrocínio master com o Banco BRB, a empresa está disposta a bancar 85 milhões de reais pelo patrocínio master. É muito mais grana do que o Flamengo tem direito. Hoje o Fla recebe do Banco Regional de Brasília 35 milhões de reais fixos, além do lucro que o clube tem com correntistas no banco. Essa decisão vai ser tomada pelos dirigentes do Flamengo em parceria com o Conselho Deliberativo. O que você faria? Tentaria reajustar o valor com o BRB ou abriria mão do contrato com o BRB para ter a PixBet como patrocinadora master? Estamos falando de muito mais dinheiro. A empresa de casa de apostas está disposta a fechar com o Fla contrato de 2 temporadas.